Gravando. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Eike e eu tô com o Pablo. A gente vai estar explicando para vocês sobre análise nodal. Análise nodal fornece um procedimento genérico para análise de circuitos usando tensões nodais como variáveis de circuitos. Optar por tensões nodais em vez de tensões de elementos como variáveis é conveniente e reduz o número de equações que se deve resolver simultaneamente. Com as técnicas a serem desenvolvidas, teremos condições de analisar qualquer circuito linear pela obtenção de um conjunto de equações simultâneas cuja solução leva aos valores de corrente e tensão. Essa é mais uma regra de simplificação de circuitos. A gente não vai entrar muito em detalhes sobre série, paralelo, transformação estrela-triângulo, porque é mais a explicação básica do circuito nodal para o vídeo não ficar muito grande. Provavelmente vocês estão nessa aula de nodal, vocês já devem estar vendo esses tipos de sistema que eu falei para vocês, junto com divisão de tensão e corrente. São muito úteis para a solução de circuitos com apenas uma fonte de alimentação. Com mais de uma fonte, ainda podemos simplificar o circuito, mas não é possível resolver todo o circuito apenas com essas técnicas. Então a gente vai estar explicando um jeito mais fácil e rápido para você estar resolvendo esses processos. O passos para execução: encontrar todos os nós, determinar uma como referência, que seria o terra, ou o GND que é mostrado no circuito, o ground. Nomear os nós restantes, nomear as correntes que entram e saem desse nó. Aplicar o LKC, que é provavelmente mais uma das matérias que você deve ter visto anteriormente a essa, que é o LKC e o LKT, que é o lei de Kirchhoff das correntes e tensões, LKC e LKT, respectivamente. E assim resolver as equações encontradas. Primeiro, os nós são pontos onde dois ou mais terminais são conectados como o ponto de ligação entre uma fonte e um resistor, seja ela uma fonte de corrente ou uma fonte de tensão. A análise nodal fornece um procedimento para a gente seguir, que seria o que a gente explicou, os passo a passo. O primeiro passo a ser mostrado nesse circuito é identificar as correntes do circuito. E assim você, para facilitar, você nomeia cada um, como I1, I2 ou I3. Tomara cuidado ao não fazer a mesma nomeação nesses nó. Não repetir, não colocar 2 e 1. Assim vai ficar confuso e você vai poder errar. O segundo passo é identificar os nós do circuito. Os nós são lugares onde duas ou mais correntes se encontram. Escolha um dos nós como referência, a qual será considerada tensão nula, o 0 volts, que seria o GND ou o terra. Aí tanto faz. Cada nó possui uma tensão, chamada tensão nodal, ou tensão de nó. Dê um nome para cada tensão nodal, igual você fez com a tensão a corrente. V1, V2, V3. E tomar cuidado também para não repetir essa nomenclatura nela, porque vai ficar confuso e vocês podem errar na hora de colocar o V1, vocês colocar um V2 que teria o mesmo nome. Aí o terceiro passo é aplicar as leis da Kirchhoff da tensão, da corrente, o LKC, em cada nó, exceto de referência que você tirou, que seria o GND. Isso nos fornece equações que relacionam cada uma das correntes. Aí no slide vocês podem estar vendo como foi colocada, sobre o circuito mostrado no slide passado. Então a gente pegou I1 menos I3 menos I4 é igual a 0. I3 mais I4 mais I2 menos 5 é igual a 0. Aí o quarto passo é determinar equações para as correntes que dependem das tensões nodais. Para isso usamos a lei de Ohm, que vocês provavelmente também devem ter visto anteriormente na sua matéria. A gente está vendo na matéria de eletricidade básica, no quarto período da faculdade. I1, como já foi dado no circuito, é 1 ampere. O I2 é 2 ampere. A I3, para a gente calcular,
é essa equação que vocês estão vendo no slide. V1 menos V2 dividido por R1, igual a V1 menos V2. Aí 4 é V1 menos V2 dividido por R2, que é a corrente naquele resistor, é igual a V1 dividido por 2 menos V2 dividido por 2. E aí 5 é V2 dividido por R3 igual a V2 dividido por 3. O quinto passo é substituirmos as equações da corrente nas equações de nós. Como vocês podem estar vendo no slide ainda, a gente substitui as equações que a gente tem. 1 menos V1 menos V2 menos V1 dividido por 2 menos V2 dividido por 2 é igual a 0. A gente só substituiu a conta da equação passada. Então, só mudou os valores que a gente já tinha. Então, V1 menos V2, entre parênteses, mais, entre parênteses, V1 dividido por 2, menos V2 dividido por 2, mais 2, menos V2 dividido por 3 é igual a 0. Na outra equação, 2 menos 2V1 menos 2V2, menos 2V1 dividido por 2, menos 2V2 dividido por 2 é igual a 0. Substituindo essas equações, ao lado direito a gente vê o resultado. 3V1 menos 3V2 é igual a 2. 9V1 menos 11V2 é igual a menos 12. Aí V1 é igual a 29 dividido por 3, que é igual a 9,667. E o V2 é igual a 9 volts. O supernó, o Pablo vai estar explicando para vocês, que seria uma fonte de tensão. O que eu expliquei até agora seria como uma fonte de corrente. Eu vou estar falando do supernó, que é uma fonte de tensão no meio do circuito, entre dois nós, que não sejam um nó de referência. Porque se for de referência, ele já vai ser uma tensão de conhecimento nosso do circuito. Se a fonte de tensão dependente ou independente estiver conectada entre dois nós que não são de referência, eles formarão um nó genérico ou supernó. Aplicamos tanto a LKC como a LKT para determinadas tensões nodais. É diferente do caso que o Eike explicou, porque lá ele só usa LKC. Nesse caso, já tem que usar LKT na malha que está a fonte. Esse vai ser o circuito que vamos usar. A fonte entre dois nó, V2 e V3, que não é o de referência. Aí que de lá vamos tirar daquele supernó, temos que fazer a LKC, que é somatório de todas as correntes é igual a 0. Então entra I1, entra I4 e sai I2 e I3. Por isso que é I1 e I4 positivo e 2 e 3 negativo. Aí as respectivas valores deles pela lei de Ohm, que é a corrente é a tensão dividida pela resistência. Aí você vai lá no circuito e acha as tensões e as resistências de cada corrente, que no caso é esse V1 menos V2 dividido por 2, aí 2 é V2 por 8, aí 3 é V3 por 6, aí 4 é V1 menos V3 dividido por 4. Aí agora substitui essas informações, essas novas informações na fórmula antiga, vai ficar aquela nova ali, com todas as informações. Aí lá no circuito sabemos que o V1 é 10, porque a fonte está ligada no ponto de referência. Então, aquela tensão é 10, não tem outro jeito. Aí trocando onde tem V1 na fórmula por 10, vai dar esse resultado final ali de 15 V2 mais 10 V3 igual a 180. Aí agora, aqui nesse caso, temos duas incógnitas e precisamos de duas equações para conseguir resolver, senão não vai ter uma solução.
nessa informação que temos aqui. Por isso que é necessário ter a LKT, para conseguirmos outra informação com duas variáveis. Que no caso, usando a LKT nas malhas, vai ser menos V2 mais 5 menos V3 igual a zero. Porque LKT é a soma de todas as tensões, é igual a zero, de uma malha. Aí no final vai ser o V2 menos V3 igual a 5. Aí junta a equação anterior da LKC mais essa equação da LKT, vamos ter que fazer um sistema linear para resolver. Aí de que método que você vai usar fica a critério. Eu usei o método da soma, que multiplica essa equação de baixo por 10, aí vai excluir o V3, vai ficar 25 V2 igual a 230. Aí passa o 25 dividindo, que é o caso que está ali, V2 é 230 dividido por 25, que vai dar 9,2 volts. Aí você já tem V2, você substitui em qualquer uma das duas fórmulas acima ali. Que é só... No caso, eu substituí na de baixo. Ficou menos V3 igual a 5 menos V2. Que então deu V3 igual a 4,2 volts. Aqui tem um pequeno errinho, que aqui faltou o volts dessa informação aqui. Foi um pequeno erro meu aqui na hora de fazer o slide. Mas é isso. Bom, Esses pessoal, são o funcionamento do SuperNO. a gente, como é uma época de pandemia, a gente está gravando um vídeo em lugar separado, então fica um pouco mais complicado para poder ensinar isso para vocês. A gente não entrou muito em detalhes sobre o LKC e o LKT, porque o intuito dessa era sobre esse tipo de atividade. Então, teria que ver em outros exercícios se você não viu a lei de Kirchhoff das tensões e lei de Kirchhoff da corrente. E um circuito estrela-triângulo também. Leis de Ohms, entraria tudo nessa matéria, seria tudo um conjunto. E esse meio seria um meio mais fácil para estar resolvendo esse problema. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham entendido. Obrigado à visualização de todos.